Bom dia a todos, muito obrigado pela audiência. Estamos aqui em mais um podcast da SP Negócio, dessa vez falando com os nossos ilustríssimos reguladores. A gente acabou de ter um painel falando sobre o futuro da tokenização. O podcast é uma continuação com perguntas leves e coisas mais divertidas sobre o tema. Eu vou pedir para cada um dos senhores se apresentarem, olhando de preferência para a câmera, e depois a gente conversa um bate-papo. Meu nome é Carolina Borer, eu sou chefe do Departamento de Organização do Sistema Financeiro Nacional no Banco Central, responsável por todas as autorizações de instituições reguladas pelo Banco Central. Antônio Guimarães, eu sou consultor no Departamento de Regulação do Banco Central. Eu sou Nagel Paulino, eu trabalho com o Antônio Marcos e estou ajudando a conduzir a regulação das prestadoras de serviços de ativos virtuais. Obrigado, ou seja, estamos com um time aqui responsável pelas consultas e a partir do ano que vem pelo nosso corre-corre de autorização e funcionamento de instituições. Primeira pergunta, até para a gente aquecer e começar a discutir sobre o tema: o que é tão diferente numa instituição tokenizadora ou de ativos virtuais das atuais instituições do sistema financeiro? Vocês veem alguma diferença, veem alguma similaridade? O que o público leigo pode esperar? Por que precisa ter uma regulamentação diferente? Se eu queria te colocar, Cartele, eu diria que se você pensar em diferença, seria mais a perspectiva de você usar uma tecnologia inovadora que é a tecnologia descentralizada, que são as plataformas blockchain e suas variantes, no modelo de negócio que abre possibilidades que você não tinha no modelo centralizado, né? Então você tem diversas perspectivas que surgiram com as plataformas blockchain, como a possibilidade de fracionamento, que isso existe para qualquer tipo de ativo, a componibilidade, que é a facilidade de você trazer novos modelos de negócio aos modelos incumbentes, e com isso você cria possibilidades que não existiam, de você olhar um ativo de investimento também podendo ser utilizado como pagamento, que é inclusive o contexto que a lei no artigo 3º, a lei 14.478, colocou os ativos virtuais. Você pode usar o mesmo ativo com propósito de investimento ou pagamento. Então eu colocaria isso como um grande diferencial, vamos dizer assim, né, do que estaria. Eu traria a característica de perfil do nosso mercado aqui, né, que as instituições elas são muito mais próximas de startups, muito mais voltadas a questões tecnológicas. Então, a gente tem uma primeira questão para lidar, que é conseguir que elas compreendam que a regulação do Banco Central tem uma finalidade, né, uma finalidade definida, e que por mais que elas venham a ter esses diferenciais, elas vão precisar de alguma forma se adequar ao que a gente tem de regulação, e isso é benéfico para elas, tá? É um ponto que a gente ressaltou na consulta pública, que a regulação ela vem para lidar com questões de falhas de mercado, etc., mas ela vem também para dar uma segurança jurídica, operacional e uma melhor percepção em relação àquele operador específico. Eu acho que no final do dia, você poder ser regulado pelo Banco Central ajuda a separar inclusive o joio do trigo, né? O que é o trabalho sério com um ativo novo daquilo que é o velho e tradicional golpe, qualquer formato que ele possa ter. Eu acho que do ponto de vista de segurança e de tornar qualquer coisa relacionada a criptoativo uma coisa comum, vai funcionar melhor com esse processo, né? A gente consegue ver, a partir do momento que você se torna regulado, as pessoas, inclusive, aceitam com mais segurança, principalmente quem tem menos familiaridade, quem ainda está entrando nesse mercado. Eu acho que vai conseguir buscar melhor esse tipo de alternativa de negócio, de investimento ou de pagamento quando chegar o momento. Excelente. Nós aqui no setor, eu estou no setor desde 2015, e a gente tem sempre posições radicalmente para um lado para o outro. Eu sou da corrente que regulamentação sempre, como você disse, separa o joio do trigo. Tem uma coisa no processo brasileiro, e novamente considerando o meu ufanismo, minha torcida pelo Banco Central, que eu comparando lá fora eu acho muito especial do Brasil e muito melhor. A gente tem tido a questão das consultas, né, com o tempo. A primeira foi em janeiro do ano passado, a segunda está sendo agora em fevereiro, e a gente tem visto muita contribuição do mercado. A primeira resposta, acho que teve uns 200 e tantas respostas. Como é que vocês lidam com tudo isso, com todas essas respostas?
Se me permite colocar, eu acho que o papel, o motivo de você ter um departamento de regulação ou uma diretoria de regulação é para você ter um ente imparcial que ouve todas as vozes. Então, acho que essa é a grande questão, entende? Por isso que você não coloca a regulação dentro de outro contexto, entende? Porque cada setor, obviamente, tem seus interesses e eles têm que ser defendidos, isso é legítimo. Mas você ter alguém que se especializa em trazer esse equilíbrio que é o grande objetivo de você ter uma regulação ou uma entidade especializada em construção regulatória. Isso é no mundo todo, né? Então, o que você colocou, uma forma de você fazer isso, que é super importante, é você criar mecanismos de ouvir a sociedade e o mercado. E os mecanismos hoje, que não há novidade brasileira, mas é internacional e a gente tem usado muito, são as consultas públicas. E no caso dos ativos virtuais, teve até uma questão interessante, que foi a primeira vez que a gente usou uma consulta pública de caráter prospectivo, que foi o que aconteceu no começo de agora de 2024. Nós colocamos 38 perguntas no ar, perguntas complexas, em que analisamos cada uma das respostas que foram utilizadas como subsídios para a construção da minuta, e agora sim, uma consulta pública tradicional com a norma, né, disponibilizada para ser criticada. Então é isso, então é você buscar o equilíbrio, né, de que mercado, o setor público, a sociedade, o cidadão, etc. Né? Eu reforçaria que é uma forma até de parceria público-privada, né? Ela foi muito exitosa no nosso caso específico, tanto que muitas das contribuições que vieram, embora a gente talvez não utilize nessa primeira leva de construção do arcabouço, a gente tende a revisitar para eventualmente tratar nos aperfeiçoamentos da regulação conforme seja necessário. Então, o que a gente tinha como missão principal de saída era, olha, o jogo está aberto, não tem regra de jogo nenhuma definida, o Banco Central precisa colocar algum nível de equilíbrio regulatório em relação a esse tipo de mercado novo, a esse tipo de ativo novo, né? Então, com isso em mente, a gente colocou a consulta pública, o Antônio deu todo o respaldo para a gente avançar nessa inovação. Era uma inovação para a gente, porque traz complexidade. Eu lembro que a gente dialogando até com o chefe do departamento, ele falou, cara, vocês são malucos, olha a quantidade de coisa que vai surgir para vocês analisarem. Assim, mas foi muito bacana, tanto em função das contribuições que a gente recebeu, como da própria participação dos outros departamentos. Então, o DEORF entrou auxiliando a gente, isso tem reflexo na consulta atual em relação à nossa capacidade de autorizar as instituições, de eventual faseamento, da clareza das regras. Então, a consulta pública ela trouxe um norte importante para a gente avançar nesse aspecto de regulação, inclusive em relação à segurança das regras que a gente estava tentando estabelecer. Então, foi muito essa linha. Eu acho que sempre vale lembrar que a regulação, né, ela é uma coisa viva. E ela tem que ser capaz de se adaptar e se amoldar àquilo que a realidade, né, do mercado. Eu tinha na faculdade de Direito um professor que dizia que enquanto a sociedade sobe de elevador, o direito sobe de escada, né? Usando mais ou menos aqui um parâmetro, acho que a gente tem muito disso, e eu acho que existe, do ponto de vista do Banco Central, uma disposição em acertar. A gente não tem compromisso com erro, e acho que o modelo começando a funcionar, a gente vai ser capaz também de ver o que tem de ajuste eventualmente necessário, como a gente está fazendo em outros segmentos. Por exemplo, na área de pagamentos, a gente tem uma consulta bastante relevante, né, em andamento também da área de normas, que é da prestação de serviço de pagamento, né, o BAS, como o pessoal chama, que mostra que a gente viu que tem coisas que precisam ser melhor trabalhadas. Então, acho que aqui a gente usa a mesma premissa, né? É o mesmo objetivo. E o último ponto também é a dimensão da consulta, né? A gente entende que as associações, as instituições têm seus processos internos para compreender o que a gente está apresentando, conduzir os diálogos dentro de comitês, etc, o grupo de trabalho. Então a gente dosou esse prazo da consulta pública muito em função dessa manifestação das próprias instituições. Então são 90 dias para as instituições mastigarem o que a gente colocou. No caso de ativos virtuais, 2 normas. Todos são interessados no BAS, como a Carol disse, então também vão ter que lidar com o BAS. Então os 90 dias acabam funcionando como, olha, da mesma forma que a gente teve um tempo para escalonar e soltar as nossas propostas, vocês vão ter um tempo também para compreender como é que a gente pretende regular os segmentos e se manifestar.
Excelente. Lembrando que a gente teve uma outra consulta bastante impactante, que é de investidor estrangeiro, e a gente também tem outras consultas da CVM, da Receita Federal, e 2 projetos de lei tramitando, né, que impactam bastante o setor. Então, eu diria que vai ser um verão bastante divertido para todos nós. Mas a questão minha da diferenciação do Banco Central, assim, eu acompanhei muito a MiCA na Europa, né, que foi uma coisa parecida, mais formal, lei, por deputados e congressistas. Além de demorar muito mais, o processo era muito mais moroso, porque não era técnico. Uma coisa que a gente observa muito no Banco Central do Brasil é a qualidade do corpo técnico. A gente tem profissionais do banco que estão lá fora, nos laboratórios do BIS. Acho que você estava comentando do PP da Priscila, no UGC, do Fábio também cita as mesmas coisas. Quando a gente compara muito o trabalho que está sendo feito aqui em termos de volume, impacto e tempo, é sempre muito mais rápido, tão impactante quanto, e mais organizado do que a gente vê, por exemplo, Europa e Estados Unidos. Eu nem conto, os Estados Unidos para mim é muito mais zoneado. Como é que o que vocês atribuem a essa velocidade, essa qualidade que o Bacen consegue fazer em relação, por exemplo, aos pares nossos que estão lá fora? Colocaria uma primeira questão, a maturidade do quadro do Banco Central, né? Embora a gente tenha uma dificuldade de reposição, a gente esteja com a capacidade instalada assim máximo, risco de perda de servidores, mas os quadros internos do Banco Central, eles têm tanto um aspecto de grande senioridade, porque as últimas pessoas que entraram, se eu não me engano, são mais ou menos 12 anos, né? Então já conhecem a instituição, já conhecem os processos, conhecem muito bem o mercado, se aperfeiçoaram dentro do Banco Central. O Banco Central tem uma distinção também em relação à formação dos quadros, né? As pessoas estão o tempo inteiro correndo atrás de mestrado, doutorado, aproveitando as oportunidades, correndo atrás de outras especializações, outras graduações. Isso se reflete nessa, talvez, capacidade mais rápida de lidar com os problemas e tentar resolver. Ao mesmo tempo, a gente também tenta se coordenar muito com os organismos internacionais que a gente tem representação, né? Então, sempre o diálogo vai e vem, as informações a gente estuda, analisa. Então, acho que muito no empenho e na característica do servidor do Banco Central, que isso acaba resultando nesse diferencial dos processos. Eu acho que não posso deixar de aproveitar a oportunidade para fazer cor ao que o Nagel colocou. De fato, a gente hoje tem quadros bastante comprometidos, né? A gente vê a qualidade do trabalho que é feito, a gente vê a dificuldade de navegar esse mundo de Banco Central independente, autônomo, como quer que você queira, né? Todo o processo de governança hoje bastante delicado, né? Que todo esse processo de mudança ao longo do tempo do Banco Central trouxe. E deixar aqui o reconhecimento do trabalho que tem sido feito por essas equipes e sempre colocar a necessidade de olhar para o Banco Central para que a gente não perca essa característica ao longo do tempo. Então a gente precisa de apoio para recurso humano, para recurso financeiro, para governança, para valorização dos quadros, porque a gente estava até conversando um momento aqui mais pessoal, hoje de manhã, assim, poxa, o que é trabalhar no Banco Central, né? Por que a gente não sai? Por que você tem quadros maduros? E veja, tem gente hoje optando por outras carreiras, tem gente saindo do Banco Central, gente muito boa, porque não vê perspectiva ou vê uma piora de situação dos quadros, mas tem muita gente que fica porque gosta do que faz, porque vê, é palpável, né? Muitas vezes você vê o resultado daquilo que você está fazendo, então acho que aproveitando aqui a oportunidade e o espaço, acho que é uma coisa importante da gente deixar registrado. Última questão, mais de gestão, só complementando aqui, é que o Antônio, por exemplo, ele tem mais de 20 assuntos sob a guarda dele. Ele tem 3 chefes de unidade que ele tem que coordenar. Então a agenda do Antônio, acho que ela começa às 7 horas da manhã, da Carol não deve ser diferente, mas 7 horas da manhã e vai até umas 9 horas da noite, mas ele sempre está disponível ali para tentar apoiar. Então, essa perspectiva dos próprios, de alguns, né, da maioria dos chefes, de respaldar as equipes, motivarem, não ter essa preocupação de errar, eu acho que isso é muito importante dentro do quadro do Banco Central também.
Eu acho que as palavras do Nagel e da Carol foram perfeitas, não teria nem o que complementar. Mas se eu tentasse fazer algum complemento, era mais um reforço no sentido que a Carol bem colocou também, o Nagel, de que esse processo é resultado de um histórico de aposta e investimento do país na entidade, que é uma entidade sem dúvida central, sem desmerecer nenhuma outra entidade governamental, entende? Você tem um Banco Central forte, reposiciona o país no contexto geopolítico, sem dúvida, entende? E a discussão ela tem que ser menos política no aspecto, né, de se deve ou não ser independente, mais técnica, porque de fato qualquer país que queira se contextualizar no contexto econômico e de novo geopolítico, ele tem a entidade Banco Central como uma referência. Isso é óbvio, inclusive para fins de investimentos internacionais. E a manutenção da entidade nesse nível de qualificação depende sim dessa aposta, desse investimento que o país sempre fez. Então, é importante que continue fazendo. Eu concordo aí com o Nagel e a Carol nesse sentido. Mais uma vez eu sou suspeito. Eu entendi o banco no sentido da época que eu estava na HP. Tenho bastante conhecidos, bastante amigos lá dentro. Na época que eu fui Blockchain Academy, eu fui um dos fundadores da Blockchain Academy. A gente deu um treinamento para vocês em 2017 com uns 350 pessoas. Hoje, né, na Accenture, a gente suporta também vocês. Eu acho que a gente tem, e a minha próxima pergunta, né, enquanto associações como a Bcrypto, a BIMA, agora tudo mais, a obrigação de suportar no que a gente puder, não só em termos de conhecimento, mas de ajuda. Tem uma outra coisa que poucas pessoas sabem, a condução do próprio Drex tem um acordo de cooperação tecnológico, não só de pessoas, mas de recursos entre Febraban e o Banco Central. Então, para mim isso também é uma coisa muito única, mas a grande diferença que eu vejo, por exemplo, não vou dizer um descaso, mas uma falta de brio, né, para usar os termos do meu professor Clóvis de Barros. Como você falou, acho que o Banco Central, ele na atual conjuntura de estruturação até de cidadania do país, ele teve um papel fundamental de 2002 para cá. Então a gente criou o SPB, a gente criou o PIX, a gente criou o Drex, a gente criou o sistema de supervisão que e não sou eu que estou dizendo, o próprio BIS, o melhor sistema de supervisão do mundo. A gente tem um sistema financeiro que não tem sombra, né? Talvez tirando uma ou outra exceção muito localizada, mas quando a gente fala da contabilidade, quando a gente fala da questão de ter um STR único para todo mundo, quando a gente fala da questão de você poder observar todas as instituições e não ter guardadas, obviamente, as devidas proporções, nada que permita fraude, só olhar o que a gente sofreu em 2008, quase nada, né? E eu acho que falta esse reconhecimento do povo brasileiro. Eu falo, peraí, de tudo que eu tenho que melhorar, pelo menos esse aspecto aqui, aqui eu já tenho um bom caminho andado. E aí a pergunta final até para vocês, um pedido reverso, o que a gente pode fazer do mercado para ajudar? Eu dou bastante aula, faço bastante palestra, a gente sabe que tem uma complexidade muito grande especificamente nesse tema, tem muito jargão técnico, tem muito termo que veio de um momento mais ingênuo da indústria. O que a gente pode fazer para ajudar ainda mais vocês a consolidar as informações e ufanisticamente falando, quem sabe liderar essa questão não só da regulamentação, mas da própria estruturação do mercado, que a gente está fazendo desenhando o que seria um mercado perfeito, uma vez que a gente tem a melhor estrutura digital para em cima dela começar a fazer essa próxima onda. Eu diria que isso aí, nesse aspecto, acho que o mercado tem funcionado muito bem, principalmente com a participação das associações, as principais associações, porque existe um caráter muito colaborativo, principalmente no compartilhamento de conhecimento técnico, que isso ajuda muito, né? Então, porque, como a Carol bem colocou, né, o mercado sobe de elevador e o direito de escadas, né? E a regulação não é muito diferente. Então, para que você tenha uma simetria entre a velocidade do mercado e a resposta regulatória, essa parceria de você entender como é que a operação é feita, construída e os riscos envolvidos, ajuda muito não só a você construir a regulação, mas construir uma regulação proporcional, para você não subdimensionar nem hiperdimensionar o custo de observância, né? Que você, no final, você vai encarecer o produto para o consumidor final. Então, eu acho que essa parceria funciona muito bem, tá? Eu acho que ela é saudável, como está acontecendo hoje, e o importante é que ela continue assim. De vista do processo de entrada para o mercado regulado, você se tornar um regulado, é também entender que a gente tem um processo estabelecido que tem uma razão. O processo de autorização ou de se tornar regulado não é uma barreira à entrada, pelo contrário, é um elemento que vai adicionar segurança e valor para o próprio segmento, né? Você passa a ter ali um conjunto mínimo de regras que tem que ser observada por todos. Então, a situação do free rider, daquele que quer
enfim, ter vantagem ou colocar o negócio de uma maneira que beneficia só a si, mas não para os outros, não para o segmento, ou que gera prejuízo para cliente, para investidor, ele passa a ser penalizado e excluído do mercado. Então, acho que ele cria um cenário, pelo menos dentro da nossa jurisdição, né, esse que é o objetivo, mais adequado para o próprio crescimento e amadurecimento do segmento. Então, eu acho que encarar esse processo não como um custo, mas como um investimento, entender que investir nisso vai trazer retorno para si, que ter um bom compliance vai permitir que ele trabalhe com mais instituições, que ter um bom processo de onboarding, de conhecer seu cliente, vai gerar uma boa reputação, né? Que observar isso vai fazer sentido. Então, acho que a ótica do investimento, para mim, é importante para entender que você vai ter benefícios, você vai colher benefícios disso, não é só custo, não é desperdício de maneira nenhuma. Por mais que, complementando aí o que a Carol comentou, por mais que o processo de autorização ele pareça excessivamente complexo, rigoroso, mas uma vez que a instituição ela está dentro da regulação do Banco Central, atendendo aos requerimentos, cumprindo tudo que é colocado para ela, sendo supervisionada, o mundo se abre em relação à própria escala de negócio, tá? Então, a perspectiva do cara que entrou, por exemplo, como uma SCD, a partir da ampliação do negócio dele, a partir da condição que ele se diferencia, etc., ampliação de clientes, operação com Pix, ele pode escalar para uma financeira, por exemplo. Então, uma vez que você seja uma instituição regulada, o seu portfólio de atuações ele se expande com uma credencial distinta, que é a questão da segurança, do acompanhamento por um regulador que, como a gente tenta sempre fazer, é muito receptivo em relação à inovação, mas a gente também preserva as nossas competências, os nossos mandatos de sermos rigorosos quando a necessidade surge. E surge. Inclusive, no caso de mercado de ativos virtuais, que é um mercado novo, uma preocupação nossa são essas questões até reputacionais. Então, a gente vai trazer instituições para dentro da nossa regulação. Uma instituição, ela pode ser como uma gota de vinho na água aqui. Ela pode contaminar todo o mercado e, eventualmente, o mercado ser afetado por um ente específico que tem um comportamento que, muitas vezes, a gente consegue corrigir na entrada, mas também tem que ser acompanhado no decurso do processo de atuação dela. Excelente. Meus caros, muito obrigado pelo tempo de vocês voltarem para o evento. Obrigado por estarem aqui em São Paulo no feriado, né, compartilhar mais conhecimento com a gente. Excelente evento e boa sorte nas consultas. Eu estou na parte que vai estar respondendo até fevereiro. Obrigado mesmo, gente. Um abraço. Prazer conhecer,